para também, ó Deus, pregarmos o Evangelho aonde estivermos. Louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome e dedicamos tudo o que temos e o que somos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Reafirmemos a alegria de ser Igreja de Deus. Meus irmãos, em oração, vamos ler a palavra e vamos receber o ensino do Senhor. O desafio permanente para todos nós é não nos acostumarmos com esse momento ou com o ato de abrir o livro de Deus. Nós precisamos mesmo pedir ao Senhor que graciosamente nos dê um coração que seja solo fértil para receber a semente do Evangelho. Nós precisamos mesmo pedir ao Senhor que nos dê, pelo seu Espírito, a condição de compreender e depois de compreender, a condição de obedecer à palavra de Deus. É com esse compromisso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler os versos 6 a 10. Vamos em pé fazer a leitura do texto bíblico, depois os irmãos poderão ter um tempo sentados. Quem também tem acompanhado a transmissão desse culto, nesse momento há 51 aparelhos ligados a nós, o que significa aí mais de 100 pessoas na média. Também poderão todas essas pessoas acompanhar a leitura do texto bíblico. Nós preparamos para vocês também. Gálatas capítulo 6, versos 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos ler juntos o verso 10, irmãos? Leiamos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. As igrejas da Galácia tiveram o apóstolo Paulo como seu pioneiro. Por essa razão, Paulo se mantinha comprometido com as igrejas da Galácia e Deus o usa, tendo preparado o coração dele para essa sensibilidade, para que ele escrevesse a carta aos irmãos Gálatas. Compromisso que se vê no momento em que as notícias recebidas sobre as igrejas da Galácia não eram animadoras. Paulo demonstrava perplexidade primeiro por conta de um evangelho fora daquele que foi ofertado aos Gálatas e que estava sendo acolhido na igreja à medida que falsos mestres se introduziam na igreja. A palavra de Deus mostra-nos Paulo espantado com a sedução ao judaísmo que muitos desses falsos mestres conseguiram levar à igreja. Mas não para por aí. Paulo também estava perplexo com o desgaste no compromisso dos membros com o corpo. E esse, irmãos, é um alerta para nós, a igreja de Jesus. Deus usa Paulo para dizer que andar no Espírito é também vivenciar um compromisso profundo como igreja. Vejam a sentença do verso 10, a sentença final, quando Paulo diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam, irmãos, que essa é uma declaração que poderia ser colocada como a principal
daquilo que estamos estudando nesse texto. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso era viver no Espírito, ao contrário da vida na carne, que era comum ao homem sem Deus. O homem sem Deus paga o mal com o mal e muitas vezes somente o bem com o bem. O que está sendo dito aqui é: vocês, crentes em Jesus, façam bem a todos. Irmãos, havia gente perseguindo as pessoas a quem essa carta foi escrita. Paulo diz: façam bem a quem persegue, a quem maltrata, a quem humilha, a quem segrega, a quem diminui vocês. Mas nunca esqueçam, Deus colocou vocês em uma família, e é claro que o compromisso primeiro de vocês é com a família. Quando nos lembramos do casamento, nos lembramos que o Senhor, Criador da vida e da família, estabelece: deixará o homem seu pai e sua mãe, a sua primeira família, unir-se a sua esposa, com quem formará a sua segunda família, e serão os dois uma só carne. Tanto há um nível de compromisso nunca visto, tornar-se uma só carne com alguém, como a palavra de Deus está dizendo: pai e mãe já têm a família de pai e mãe, agora vocês precisam se dedicar à família que construíram. Então, façam bem a todos, honrem pai e mãe, mas lembrem-se de priorizar o cuidado com a família de vocês. Do ponto de vista espiritual acontece o mesmo. Façam bem indiscriminadamente, façam bem a quem faz o mal, façam bem ao ateu, façam bem ao zombador, façam bem ao incrédulo. Quanta justiça! Deus, que nunca falha, diz que a vingança pertence a Ele e que Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então façam bem e deixe que, em termos de punição, alguém que sabe dosar a punição de todos os que precisam ser punidos e jamais falhará. Então façam bem a todos, mas não esqueçam, vocês precisam começar fazendo bem aos da família da fé. Não é o único texto bíblico que associa a igreja a uma família. Eu quero destacar pelo menos mais um para realçar essa verdade. Efésios 2,19, quando Paulo diz aos crentes de Éfeso: Deus chamou gentios e judeus e lavou-os no sangue de Jesus, para que todos estivessem unidos a Jesus e fossem membros dele. Então diz assim: não sois estrangeiros e peregrinos, vocês são agora concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Mais uma vez, o Novo Testamento associando igreja a uma família. E família, você sabe, a minha e a sua contém defeitos, mas nós não desistimos da nossa família. A família da fé também lida com as suas dificuldades. Agora volte para Gálatas, no capítulo 6, que lemos, e olhe lá no último versículo da carta, o versículo 18, quando Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso espírito, amém. O desejo de dizer que os demais membros da família da fé são irmãos. Aliás, essa tem sido uma boa prática dos cristãos evangélicos, que não deve se perder. Nós devemos continuar nos tratando como irmãos, sempre que for possível chamarmos o outro de irmão, porque isso nos lembra de um compromisso que temos como uma família na fé. Aqui nessa parte da carta, no capítulo 6, nós encontramos várias orientações quanto a essa vivência em família, quanto à coletividade dos crentes. Desde o versículo 1, o cuidado com a família da fé é defendido, primeiro ao falar da necessidade de prestação de contas, um crente prestando contas ao outro crente. Isso envolve também os líderes, que são, antes de tudo, crentes em Jesus. Prestação de contas. Depois, no versículo 2, nos fala sobre o socorro, socorrermos os outros enquanto levam as suas cargas. A partir do verso 3, nos fala de uma relação próxima, de um cuidado próximo, até que chegamos ao versículo 6, quando a palavra de Deus diz: lembrem-se que vocês precisam cooperar uns com os outros. E aqui, meus irmãos, eu quero me valer do comentário do nosso irmão Meno Kalischer. Eu conheci Meno Kalischer há alguns anos e ele é pastor de uma igreja evangélica na cidade de Jerusalém, no estado de Israel. Ele escreveu um excelente comentário da carta
aos Gálatas, e falando dos versículos 6 a 10, que são os versículos que nós estudamos nessa manhã, o pastor Meno diz assim: o princípio geral nos versículos 6 a 10 é: assim como os professores partilham com a congregação aquilo de bom e de edificante que está à disposição deles, os membros da congregação devem partilhar tudo de bom que possuem com seus professores. Então o princípio geral é: na igreja nós somos todos irmãos, como numa família somos irmãos. Há pessoas com funções, com papéis diferentes, mas não com valores diferentes na igreja. Se todos, independendo dos papéis, são irmãos em Cristo, têm valor na igreja, devem ser cuidados. Então aqui nós precisamos falar do cuidado da igreja por seus pastores e do cuidado dos pastores pela igreja. Irmãos, o modelo bíblico é absolutamente completo, perfeito. Os irmãos verão nessa manhã que esse texto, como outros que citarei, mostram que a igreja deve fugir àquela ideia equivocada de uma empresa. A igreja contratou funcionários executivos que produzem e batem metas. Não, isso não é para nós. A igreja deve fugir ao máximo disso. É claro que, como eu disse, toda família lida com dificuldades, a família da fé também. A família da fé não é perfeita, mas nós temos da palavra de Deus aqui o encorajamento para nos cuidarmos. O ideal do texto bíblico é: a igreja cuida dos pastores e os pastores cuidam da igreja. Vejam a partir do versículo 6, quando é dito que quem está sendo instruído na palavra deve participar das coisas boas que tem com aquele que o instrui. Meus irmãos, isso nos leva a entender que está se falando aqui de gratidão. No contexto da carta, Paulo está dizendo: não se esqueçam que há irmãos em Cristo que abriram mão de um tempo longo, como em alguns momentos Paulo teve que abrir um tempo longo de trabalho fora da vida na igreja, e que vai ser preciso vocês contribuírem financeiramente com o sustento desses irmãos. E vocês devem fazer isso com gratidão, porque eles se prepararam para assistir vocês, se prepararam para orientar vocês. E é muito bom poder pregar isso em nossa igreja, porque, meus irmãos, esse é o ensino da palavra. Não é fruto de uma crise que estejamos vivendo, em absoluto não estamos vivendo. Pelo contrário, alguns membros da igreja, recentemente, numa boa conversa na liderança, disseram: pastor, precisamos continuar falando do compromisso de membresia. Nesse tempo, precisamos falar mais ainda daquilo que o Senhor espera dos membros da igreja. Então, irmãos, fiquem muito tranquilos nessa questão. Não existe nenhuma crise de relacionamentos entre os pastores e os membros. Não existe nenhuma crise de sustento. Pelo contrário, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Então o sermão não se dá a corrigir uma dificuldade da igreja nesse momento, mas de fixar verdades bíblicas. O que a palavra de Deus diz é que aqueles que são instruídos na palavra devem participar do que tem com aqueles que gastam tempo para instruir. E isso tem a ver com sustento financeiro. Vejam as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7, diz assim: depois que Jesus manda um grupo de 70, divididos de 2 em 2, para que em cidades pregassem o evangelho, então Jesus diz assim, sobre a casa que iria receber esses enviados por ele: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Interessante, do que eles tiverem. Não façam grandes exigências, não façam isso. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Vocês precisam de um salário para se sustentarem. Na casa em que vocês trabalharem, anunciando a verdade do que eles tiverem, vocês vão participar. Agora vejam 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 11, o que nos diz a palavra de Deus. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo está dizendo assim: irmãos, eu não quero me valer disso, mas eu tenho esse direito.
se eu estou participando com vocês as melhores coisas que são as espirituais, seria injusto nós recebermos dos irmãos o sustento material? Paulo está dizendo, é claro que não. Versículo 14, 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então nós lemos as palavras de Jesus, e agora o apóstolo doutrinando a igreja de Corinto e dizendo, é ordem do Senhor, que quem se dedica à pregação do Evangelho, que seja sustentado pela igreja que é formada a partir da pregação do Evangelho. Isso então demonstra cuidado. Nós, crentes batistas, trabalhamos firmemente para que as igrejas locais se tornem autônomas do ponto de vista financeiro e sustentem dignamente os seus obreiros. Por essa razão, irmãos, que defendo que pastor deve fugir, por exemplo, de atividades políticas. Se Deus lhe chamou para pregar o Evangelho, não haverá tempo para você se envolver e ainda correr o risco de se tornar mais um de tantos que se envolveram em escândalos políticos e que envergonham o Evangelho, as igrejas e os verdadeiros pastores. O ideal, meus irmãos, é que as igrejas locais olhem para a palavra de Deus e entendam que o cenário bíblico é igrejas responsáveis, que sustentam dignamente os seus obreiros, para que eles não sejam, inclusive, tentados a se enveredarem por outros caminhos. Eu aqui não quero dizer que Deus não possa chamar alguém para fazer tendas. Há vários pastores a quem Deus tem dado essa capacidade, mas quando as igrejas crescem numericamente, isso se torna, irmãos, impossível, inviável. A palavra do Senhor nos fala também de amor. A igreja deve amar os seus pastores, deve orar por eles. Irmãos, imaginem o que Satanás planeja contra o pastor da sua igreja. Só imagine. Não deve ser um plano muito amigável, né? Os irmãos imaginem o que Satanás não tem preparado para a minha vida e para os demais obreiros que aqui estão. Lembre-se disso e ore mais por nós. Satanás é estrategista, sim. Como ele é especialista em guerrear, em atacar, em destruir, Satanás, irmãos, empreende algumas estratégias, e uma delas é atacar o pastor para dispersar o rebanho, para afugentar o rebanho. Então, sempre que os irmãos estiverem diariamente em oração, orem por todos os pastores dessa igreja e pelos demais que os irmãos puderem recordar. Demonstração de amor é sim compromisso de oração. Atitudes de amor, atitudes que demonstram carinho, atenção, são verdadeiros lubrificantes dessa engrenagem que é o pastor. Com perseverança, e aqui eu quero dizer que o que eu vou falar para os irmãos é fruto daquilo que vários membros da igreja têm dito. Pastor, precisamos falar mais aos irmãos, os nossos cultos são bem frequentados, mas precisamos dizer aos irmãos que, a não ser por um motivo muito forte, crentes não devem faltar os cultos ao Senhor. Irmãos, essa é uma demonstração de perseverança. Você que olha para a agenda semanal da sua igreja e pensa, nesses horários eu não devo marcar outro compromisso. Nós temos um culto de oração na terça-feira, muito embora ele não seja um culto geral, mas ele é para todos os irmãos que podem participar, junto ao ministério de oração que o lidera. Nós temos um culto maravilhoso na quinta-feira, e você precisa participar. Se você não pode, meu irmão, Deus sabe disso, e certamente não te cobrará isso. Hoje nós temos a oportunidade de ter a transmissão em tempo real do culto, mas meu irmão, se você pode estar aqui na reunião da igreja na quinta-feira, não deixe de participar. Não se acostume em participar apenas ao domingo, se você pode participar na quinta-feira e no domingo. Na próxima quinta-feira eu esperarei por você, se Deus te der a condição de estar aqui na quinta-feira. Nós temos os cultos dominicais, pela manhã e à noite. E qual o seu tempo de descanso no domingo? Eu escrevi uma pastoral no boletim,
falando sobre histórias belas do domingo, e cito a declaração doutrinária que diz o seguinte: o domingo é dia de descanso para o corpo e para a alma. No culto você recebe o descanso da alma. À tarde, durma, tenha um grande tempo com a sua família, se envolva numa atividade que higieniza a sua cabeça, vai fazer o bolo que você durante a semana não teve tempo para fazer. Mas à noite esteja conosco no culto. Qual é o tempo do culto domingo de manhã? 1h15, quando o pastor não se empolga. E à noite, 1h30. Participe da escola bíblica. Irmãos, nossa escola bíblica é muito bem frequentada, Nós lutamos com espaços, sim. Temos demandas agora até para retirar paredes, para aumentar salas. Mas nós podemos ter mais pessoas na escola bíblica. Você que é membro, precisa cumprir o seu compromisso de estar aqui na escola bíblica às 9h da manhã. Você precisa participar das assembleias da sua igreja. Onde estava você que é membro e que se comprometeu em participar do governo desta igreja na sexta-feira passada, quando a igreja estava reunida numa excelente assembleia? Foi muito boa. Mas onde estava você, meu irmão? Você deixará que a vida da igreja passe despercebida? Você não tomará parte dos negócios da igreja, dos planos da igreja, você não se envolverá e, por vezes, você até cobrará da igreja certas coisas, porque não esteve na assembleia, que é o fórum adequado para saber tudo. Que coisa boa aqui na sexta-feira passada, os nossos tesoureiros projetando toda a vida financeira da igreja, lentamente citando, e ao final, irmãos, quem quer perguntar? E vários irmãos colocaram questões, e aí 2 ou 3 irmãos ainda deram uma sugestão excelente de um caminho para que a igreja pudesse administrar melhor os seus recursos. Irmãos, isso é evangelho, isso é a igreja de Jesus, é dizer aos crentes que eles não são um curral, ao contrário do que a mídia diz, e a mídia diz isso mesmo, que os crentes não são alienados. A mídia e os amigos lá no seu local de trabalho, e na esquina e nos bares, dirão o seguinte: vocês são um curral de um pastor que manda em vocês e que faz o que quer com vocês, mas vocês sabem que isso não é verdade, irmãos. Vocês sabem disso. Eu e você sabemos que nós participamos de uma igreja em que o pastor foi eleito por vocês e pode ser exonerado por vocês, claro que sim. Um desvio doutrinário, um desvio moral, é justificativa para que a igreja demita o pastor. Os seus amigos e a mídia não sabem disso, mas você sabe que você participa de uma igreja em que cada centavo daquilo que entra é fruto de uma prestação de contas a cada 3 meses. Você sabe que 10 centavos que você coloca no gasofilácio, ou que você transfere para uma das contas dessa igreja, que é pessoa jurídica, vai primeiro ser contado por uma comissão que os irmãos elegeram, a comissão de arrecadação, que depois de contar vai entregar aos tesoureiros que os irmãos elegeram em assembleia pelo voto direto, e que esses 2 tesoureiros vão entregar todos os documentos e o orçamento da igreja que tem sido executado para uma outra comissão que os irmãos elegeram, que se chama Comissão de Exame de Contas, e que essa Comissão de Exame de Contas vai diante de uma assembleia dizer: analisamos, irmãos, e temos um parecer quanto à aprovação ou não, e que depois disso, o contador que a igreja contrata, independente, fará com que os livros Diário e Razão sejam registrados em cartório ao final de cada ano e fiquem alegremente à disposição de qualquer órgão governamental para qualquer fiscalização, o que eu desejo, irmãos, porque seria bom motivo de testemunho ao mundo, de uma igreja que não é perfeita, mas que não se envergonha daquilo que tem feito. Irmãos, nós não nos envergonhamos. Quando eu era estudante universitário, certa vez uma professora soltou uma piada acerca de contribuições financeiras na igreja. E eu então, para a sala toda, fiz um desafio. Eu já era um pastor recém-ordenado e disse: olha, dia tal, horário tal, haverá uma assembleia de uma igreja batista, que durante todo o período da ditadura no Brasil,
nos anos 60, 70 e 80 continuaram democráticas. Vocês não votavam para presidente, mas nós votávamos para escolher os nossos pastores e para aprovar as nossas contas. Então eu fiz um convite à turma: participem da Assembleia. Vocês não poderão falar e votar porque não são membros, mas vocês vão poder aprender como é que nós nos governamos. Ninguém foi lá na Assembleia. E depois eu cobrei, eu perguntei: por que vocês não foram? E aí, meus irmãos, eu tive que falar com ousadia. Eu disse: professora, a senhora e os demais vão continuar falando aquilo que não é verdade, porque vocês não se abrem para a verdade. Irmãos, nós precisamos dizer com ousadia, nesses tempos esquisitos que estamos vivenciando, de crescente oposição ao Evangelho e aos evangélicos, muitas vezes porque os evangélicos têm dado motivos, que nós somos uma igreja governada pelos membros da igreja, pelo voto direto em assembleias, garantido para todos os membros. O que me estranha é que nós não nos valemos desse direito. Onde estava você, meu irmão, que deseja que essa igreja seja bem governada, seja uma igreja de bom testemunho? Onde estava você na assembleia da sexta-feira passada, se você poderia votar, falar, participar? Onde estava você? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, das organizações da nossa igreja: Mulheres Cristãs em Missão, Mensageiras do Rei, Amigos de Missões, Sociedade Onze Artistas, muitas organizações. Participe como membro. Você precisa participar de um ministério. Os ministérios são áreas de trabalho a partir dos dons. Alguns ministérios possibilitam que você que está no processo para tornar-se membro já possa trabalhar como auxiliar. Não é que em todos os ministérios isso seja possível. Por exemplo, ministério diaconal é formado por diáconos oficialmente eleitos pela igreja. Não há como você trabalhar como auxiliar, a não ser que seja solicitado por um diácono. Ministério da recepção, seria muito difícil alguém que ainda não é membro e não conhece a igreja trabalhar na recepção. Mas, meu irmão, você pode procurar o pastor Igor, você que é jovem, e sob a orientação dele, você pode trabalhar no Ministério de Juventude. E você pode procurar o nosso ministro de música, Rogério. Eu vou usar esses exemplos aqui. E sob a orientação dele, se você já está na classe de novos membros, que é a classe de doutrinas batistas, e se você já frequenta essa igreja e quer se tornar membro, está nesse processo, o Rogério pode te convidar para você ter uma participação. E o pastor Petrônio, no Ministério da Família, pode contar com você. Então a nossa igreja ainda tem essa oportunidade. Quem está no processo de tornar-se membro, aguardando a data da assembleia, sob a orientação do líder, já pode trabalhar. Então procure: pastor, como eu saberei quem são os líderes dos ministérios? Se você ainda não tem, ao final do culto, procure a Ruth. Ruth, fique em pé, por favor. Nossa secretária, a Ruth te entregará gratuitamente uma publicação chamada Anuário 2022. Obrigado, Ruth. E lá você tem todos os líderes de todas as áreas da nossa igreja, sem exceção. E se você tiver dificuldade, a Ruth vai te dizer como entrar em contato com esse líder imediatamente. Onde está você, meu irmão, nas redes sociais? Talvez você siga aquele cantor que você muito admira. E se ele canta bem, que bom que você o segue. Talvez você siga aquele jornalista que você admira. E se ele é um bom jornalista, que bom que você o segue. Mas talvez você ainda não siga a igreja nas redes sociais. Talvez você ainda não esteja acompanhando tudo que diariamente a igreja veicula para você. A igreja deve, portanto, perseverar. E a perseverança se vê num membro que é atencioso aos convites e aos desafios que são lançados aqui do púlpito. Nossa igreja é uma igreja democrática, irmãos. Alguns desafios que eu lanço para vocês são pedidos da liderança da igreja ou das assembleias da igreja. Quantas vezes vocês me deram boas sugestões de temas a serem pregados? Quantas vezes? Então, meus irmãos, perseveremos. Como demonstramos cuidado com os líderes da igreja? Nós demonstramos cuidado com lealdade. Meus irmãos, quando nós falamos da comunhão, da koinonia de Atos 2,42, nós precisamos fazer relação com outros textos da palavra. Vejam Atos 2,42, quando o retrato lindo da igreja primitiva nos apresenta esse seguinte
texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é importante, doutrina é ensino. Mas também perseveravam na comunhão, koinonia. Perseveravam no partir do pão e nas orações. Celebravam a ceia, partiam um pão de casa em casa, supriam as necessidades dos outros e oravam uns pelos outros. No espírito desse ensino, da koinonia, da comunhão que deve marcar a igreja de Jesus, a família da fé, leia o que está em 2 Coríntios, capítulo 8. Eu quero destacar os versículos 1 a 5. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Paulo diz assim: também, irmãos coríntios, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Esse texto, irmãos, é um daqueles que, a meu ver, dizem: ou a Bíblia é divina, ou não é possível entender a Bíblia. Somente a Bíblia pode narrar milagres como esse. É uma igreja sendo atribulada, mas manifestando abundância de alegria. Fora da Bíblia, os irmãos conhecem isso? Irmãos, a Bíblia é extraordinária. A Bíblia relata a obra de Deus, a obra do Espírito de Deus numa igreja muito atribulada, mas muito alegre. Depois diz no versículo 2 que uma igreja profundamente pobre, igrejas, eram várias igrejas locais na Macedônia. Igrejas profundamente pobres foram superabundantes em grande riqueza de generosidade. Que coisa extraordinária. Depois diz, irmãos, que eles, versículo 3, na entrega dos bens materiais, eles se mostraram voluntários. Isso me encanta. Irmãos, eu não posso acreditar que um pastor tenha que apelar, que um pastor tenha que ser lembrado prioritariamente por sua desenvoltura em levantar recursos financeiros. Eu não acredito nisso. Se os irmãos esperarem isso de mim, os irmãos vão matar a minha alegria de pastorear. Eu acredito nisso aqui, irmãos. Voluntariedade é gente sendo transformada pelo Senhor Jesus, agora empolgada com a obra de Jesus, que é a igreja, olhando para o crescimento do reino de Jesus e dizendo: eu quero o privilégio de participar, eu quero a honra de contribuir. Eu creio nisso, irmãos, nessa voluntariedade. O versículo 4 diz que eles choravam e rogavam: nos dê a graça de participar do cuidado financeiro com os santos, a assistência aos santos. E aí fecha com o versículo 5 dizendo: olha, esse povo atribulado e pobre, que rogava poder participar, não fizeram como nós esperávamos, não. Eles fizeram muito mais. Eles se entregaram a Deus e depois fizeram o que fizeram por nós. Agora vejam Hebreus capítulo 3, versos 16 e 17. Hebreus capítulo 13, os versos 16 e 17. Não negligencieis igualmente, capítulo 13, versos 16 e 17. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Pastores cooperando com os membros, membros cooperando com os pastores, irmãos cooperando com irmãos, igrejas cooperando com igrejas, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se agrada desse tipo de esforço. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles. Para o mundo, submissão é uma palavra odiada. Os movimentos aversos ao cristianismo odeiam essa palavra com todas as forças, porque o homem sem Deus quer sempre ser o primeiro, o maior, o mais excelente. O homem com Deus diz: não pode bater no outro lado da face que você já bateu uma vez. O homem com Deus vai dizer: eu ando a segunda milha contigo. O homem com Deus vai dizer assim: importa que o outro cresça e que eu diminua. O homem com Deus dirá assim: eu preciso preferir em honra o outro. O homem com Deus dirá: eu não vim para ser servido, mas para servir. O mundo odeia falar de submissão. A
A palavra de Deus diz que quem tem o Espírito de Deus não tem problema com submissão. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles. Nós estamos vivenciando um tempo, irmãos, em que há membros da igreja que já têm os seus pastores do YouTube, da TV, das redes sociais. E quando o pastor da igreja local, que é aquele que vai visitar no hospital e na casa, que é aquele que está no dia a dia, diz alguma coisa, o irmão já tem todas as certezas e não para mais para ouvir. Há momentos na igreja em que isso acontece, em que os membros deliberadamente não se submetem, porque ele já tem todas as respostas. Fica até a pergunta: será que ele não é pastor de si mesmo? Será que não é hora de dispensar o pastor? Porque ele já sabe tudo, ele já entende tudo, ele não precisa ouvir o pastor. Irmãos, há crentes em Jesus que saem das redes sociais com o plano de trabalho do pastor da igreja local. Se um pastor se submete a isso, é indigno do ministério. Eu não me submeto. Eu me rebelo contra isso. Eu não aceito cabresto de redes sociais em mim. Eu aceito a Bíblia. Se abrir a Bíblia e me mostrar o que eu devo fazer, eu aceito. Mas o que o pastor tal está fazendo ou deixando de fazer, irmãos, isso para mim não diz nada. Velam por vossa alma. Por que vocês devem obedecer e se submeter? Porque eles amam. Velam por vossa alma como quem deve prestar contas, e isso me faz tremer. Um dia Deus perguntará: aquele povo por quem eu me entreguei no Calvário, e eu coloquei diante de você, e te dei a palavra diante desse povo, você fez o que com o meu povo? E aí, meus irmãos, quem ficou pregando teologia da prosperidade, quem ficou pregando confissão positiva, quem ficou contando piada, terá que prestar contas a Deus daquilo que fez diante da igreja de Deus. Velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não vos aproveita a vós outros. Não acontece aqui nessa igreja. Eu quero testemunhar que não está acontecendo na nossa igreja. Mas eu já ouvi falar que em algumas igrejas, pastores estavam gemendo, porque havia membros das igrejas tendo prazer em perturbar a vida do pastor. O contrário também é verdadeiro, irmãos. Igrejas que já gemeram por conta de pastores que fizeram a igreja gemer. Aliás, irmãos, isso é algo que ao longo dos anos eu tenho dito. Muitas igrejas estão sofrendo com incrédulos no púlpito. Igrejas sendo prejudicadas, sendo maltratadas, sendo feridas por homens que jamais deveriam ter subido ao púlpito antes de se converterem ao Evangelho. Talvez nem sejam convertidos pelas coisas que dizem, que fazem, pelo comportamento absolutamente antibíblico que vivem praticando. Segundo o irmão Meno Kalischer, Paulo está alertando para o fato de que, embora consigamos enganar as pessoas, somos incapazes de enganar a Deus. Se investimos pouco, não podemos esperar receber muito. Então, voltando a Gálatas 6, a partir do verso 6, o que a palavra de Deus diz é: vocês estão enganando quem? Porque vocês têm compromisso com aqueles que ensinam a palavra, mas vocês não estão vivendo na prática esse compromisso. Não se enganem, de Deus não se zomba. E nós usamos esse versículo normalmente para o incrédulo. Alguém destratou a palavra de Deus, alguém atacou o Evangelho, alguém atacou o nome de Jesus, então nós dizemos: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Mas, irmãos, esse texto prioritariamente está falando a crentes. Está dizendo o seguinte: vocês estão zombando de Deus, achando que Deus está sendo enganado por vocês, porque Ele levantou líderes e disse a vocês que cuidassem deles e que eles cuidassem de vocês, mas vocês não estão cuidando deles, vocês estão enganando, e quem engana colherá o fruto do seu engano. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus ainda diz no versículo 8: quem semeia na carne, quem vive como homem carnal, colherá a morte. O salário do pecado é a morte. Aí o texto bíblico usa a palavra corrupção no verso 8, que é sinônimo de morte. A palavra de Deus diz que Davi, quando morreu, viu a corrupção. É próprio da linguagem clássica da versão bíblica que nós utilizamos. Quem vive na carne vai colher morte, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá recompensa eterna ou vida eterna. E aqui nós chegamos ao versículo 9, quando é dito para pastores e ovelhas: não nos cansemos de fazer o bem, todos nós, porque chegará o tempo de ceifarmos, se não desfalecermos. Aí, pastores, é hora de pensar em dedicação ao povo de Deus. É um erro, irmãos, uma pessoa
pensar no ministério como uma possibilidade de vida porque o mercado não lhe absorveu. Deus nos livre disso, irmãos. Alguém que tentou uma profissão, tentou uma outra, não deu certo e lá, em determinada idade, pensou: já sei, eu vou ser pastor. Eu conheço bem igreja, os campos estão precisando. Irmãos, isso é absurdo, Deus nos livre disso. A palavra de Deus diz que prioritariamente deve trabalhar. Veja como o versículo 6 começa: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Se está sendo instruído na palavra, é porque alguém está trabalhando e muito. Pastores precisam cuidar da igreja com a dedicação de quem instrui. Uma igreja numerosa como a nossa impede o pastor de estar em todos os lugares em que ele gostaria de estar, de fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Mas a palavra de Deus diz que devemos honrar principalmente os que trabalham na doutrina, no ensino, sejam dignos de duplicada honra, e fala de sustento financeiro quando fala de duplicada honra, mas principalmente aqueles que trabalham no ensino, aqueles que trabalham na doutrina, aqueles que trabalham pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, portanto, diz que o obreiro deve trabalhar firmemente para instruir a igreja, deve perseverar. Ministérios de perseverança são ministérios frutíferos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. No meu entendimento, Deus chama os pastores a perseverarem. Não é o defeito da igreja, não é a dificuldade da igreja, não é aquele momento de tristeza que deve levá-lo a deixar uma igreja. Ele deve deixar uma igreja quando Deus, trabalhando em seu coração, o leva à convicção de que o tempo de Deus para aquele ministério chegou ao fim. Isso é muito difícil, irmãos, para os dois lados. Eu conheço membros queridos aqui dessa igreja que dizem que nos tempos em que um pastor decide deixar a igreja até a chegada de um próximo, é muito difícil. Mas, irmãos, para os pastores também é. Para os pastores com os seus filhos, Débora, também é, não é, Débora? Nós precisamos sempre lembrar desses dois lados. Mas às vezes, irmãos, é a solução do Senhor. Deus convoca um obreiro para trabalhar em uma igreja, e aquele obreiro que em oração aceita o desafio, ele entende da parte de Deus quais são os desafios, qual é o trabalho. E vai chegar um dia, irmãos, em que aquele ciclo se encerra, e que ele diz: Senhor, eu entendo que a razão pela qual o Senhor me trouxe a esse lugar já foi plenamente atendida, e eu estou diante do Senhor para compreender se devo prosseguir ou se devo me abrir para um novo ministério. Mas isso não deve acontecer, irmão, sem que haja perseverança, sem que haja insistência. É como o trabalho daquele que planta. Os irmãos aqui que gostam de plantar sabem disso. Quantas vezes, irmãos, a primeira vez em que plantamos as coisas não vão bem. Outro dia eu comprei mudas de coentro na feira, tentei plantar. Minha esposa, irmãos, cheia de pessimismo, disse: não vai dar certo não. Aí eu disse: não, vai dar certo. Vai dar certo sim, porque eu já fiz um curso intensivo lá na feira do Esplanada. Quem me vendeu me disse tudo e vai dar certo. Depois eu vou convidar o Kleber para a gente provar desse coentro. O Kleber é rebelde, né? Ele não quer comer coentro. Mas aí, Kleber, a pessoa disse: olha, coentro gosta de sol. Aí eu peguei, irmãos, eu comprei terra vegetal. Peguei, a vasilha eu não comprei não, eu já tinha. Aí pus, Roberto, com todo carinho, molhando 2 vezes ao dia. Aí alguém disse: não pode molhar tanto. Aí eu parei de molhar, precisa de sol. Aí eu levei para a sacada do apartamento, Eric. Aí coloquei lá para o sol. Eu notei que estava secando. Aí Samila disse: olha, um já morreu, eram 4 mudas. Eu disse: não, Samila, não é que morreu não, é que tem essa fase mesmo. Daqui a pouco o coentro vai sair mais bonito e mais forte. Irmão, sabe qual foi o resultado disso? Eu arranquei as últimas folhas antes que eu perdesse aquelas folhinhas que restavam. Não deu certo, mas eu vou tentar de novo. A minha promessa ao Kleber: eu não vou quebrar, Kleber. Aquele peixe com coentro. Kleber, não vai embora, meu irmão, fica aí, eu vou parar de te provocar. Mas, irmãos, a colheita vem depois de muito esforço, e os irmãos sabem disso. Quantas vezes vem aquela chuva forte e lava o solo, e é hora de plantar de novo.
ou muito sol, ou o adubo ainda não foi o exato, ou o tempo não era aquele. A palavra de Deus chama assim os líderes da igreja a perseverarem, a amarem a igreja. Irmãos, não há como realizar um ministério bem-sucedido sem amar o povo de Deus. É preciso amar o povo de Deus, e esse deve ser um compromisso. O homem que lidera a igreja, ou os homens que lideram a igreja, precisam olhar para vocês com amor, como quem se importa com os irmãos, como quem quer dar o melhor aos irmãos, como quem quer fazer o melhor pelos irmãos, como quem quer proteger os irmãos. Deve também dar bom testemunho. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar esse ponto antes da conclusão do sermão, dizendo aos irmãos: todo pastor que tem bom testemunho diante da sociedade já faz muito pela sua igreja. Que tristeza, irmãos, quando um pastor desliza na área moral, desliza no casamento. Em cidades muito pequenas eu já vi isso acontecer, as pessoas zombando da igreja e perguntando: você é da igreja de fulano de tal que faz tal coisa? E falam. E por que falam? Porque nós dizemos que somos diferentes, porque nós dizemos que Jesus nos transformou, porque nós dizemos que o Evangelho, que é o poder de Deus, mudou a nossa vida. E o incrédulo ouve isso e fica, irmãos, chateado. Eu vou provar que eles não são tão bons. E quando um pastor escandaliza, meus irmãos, o resultado é tenebroso. Algumas vezes eu tive que trabalhar com igrejas que passaram por isso, não como pastor, mas na qualidade de um pastor que foi convidado para auxiliar, e eu pude ver, irmãos, quantas dores, quantas lágrimas. O pastor precisa ser um homem de bom testemunho. Eu diria, um obreiro que está vacilando, peço exoneração da igreja antes de você se envolver com uma prática pecaminosa, da qual você não está conseguindo, por algum motivo, principalmente por falta de oração, se afastar. Mas não deixe que o seu nome seja associado ao nome da igreja de Jesus. Separe o seu nome do nome da igreja de Jesus, mas não permita que Satanás levante o seu exército de zombaria por causa de um ato seu indevido. Meus irmãos, há promessas do Senhor para quem é fiel, pastores e membros, todos os crentes, todos que cuidam da família da fé. Vejam o versículo 9 de novo: a seu tempo ceifaremos, virá a hora da colheita. Nós temos como igreja colhido grandes bênçãos por conta da fidelidade dos irmãos ao Senhor, temos. Mas, irmãos, como nós cantamos aqui em um dos nossos hinos, cantamos dias atrás: gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos queremos. É a promessa de Deus. Eu desejo isso para a minha igreja, chuvas de bênçãos, elas virão, sejamos fiéis a Deus. Eu e os demais ministros dessa igreja precisamos ser fiéis a Jesus Cristo. A seu tempo, uma grande colheita virá. Os irmãos, como membros dessa igreja, precisam ser fiéis. No tempo de Deus, grandes resultados virão. Há promessas do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que essas promessas são destinadas a quem entendeu a ordem de Jesus em João 13, 34 e 35. João 13, versículos 34 e 35. Cantamos isso aqui nessa manhã: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, os crentes, os membros da mesma igreja, os membros do corpo de Cristo, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O amor de Cristo é sacrificial, irmãos, é perseverante. Jesus deu a vida por nós. O que a Bíblia está dizendo aí, ordem de Jesus é: dê a vida pelo irmão, comece dando a vida por ele. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Irmãos, não é pela estrutura física que construímos, não é pela boa música que alguma igreja produz, não é porque há em determinada igreja um pregador eloquente. Todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Vejam Jesus falando em Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A sua igreja está no seu coração, seja ela um tesouro para você. Cuide desta família preciosa. O texto bíblico nos lembra que a igreja precisa cuidar dos seus pastores, e que os pastores precisam cuidar bem da igreja de Jesus. Vamos orar? Ricardo Pena, por favor, meu irmão, vem aqui à frente orar, pedindo ao